Boa noite, Claudionor. Boa noite, Silvano. Boa noite, Luiz Alberto. Boa noite, Adriana Valério. Boa noite, Leda. Boa noite, Roberto. Sejam bem-vindos. Boa noite, Dudu. Cecília, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, Vânia Assunção. Boa noite, Adair. Olá, Amanda, boa noite. Seu Luiz, estava aí aguardando, que bom. E a gente também fica aqui ansiosamente aguardando. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda também. Boa noite, Vânia. A Vânia, nossa companheira daqui de Paraíso, Vânia Maria. Boa noite, Alex, Josefa, sejam bem-vindos. Daí, com certeza a gente sabe como as coisas funcionam, e principalmente nós aqui todos os dias, né? Eu sei que para muitos de vocês realmente não é fácil, tá? Não se preocupe. Boa noite, Luísa. Boa noite, Adriana Valério. Boa noite, Paulo Witter. Boa noite e parabéns pela sua exposição ontem lá no Missionários da Luz. Muito interessante, muito lúcido. E mais uma vez nos faz retornar ao famoso Sermão do Monte. Interessante. Boa noite, Célia. Seja bem-vinda. Boa noite, Dona Guilmar, Ângela, William. Boa noite também ao Iltinho, ao tio Eurípides. Boa noite também ao Nenê, a Eloá, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, seu Luiz. Eu falo, essa energia e vibração de todos vocês e o trabalho da espiritualidade, é claro, que faz com que as coisas realmente se encaixem dentro daquilo que nós estamos procurando, daquilo que nós estamos buscando, tá? Muito obrigado, e eu tenho certeza que essa energia e vibração de todos que faz com que esses nossos momentos sejam realmente muito interessantes e prazerosos. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Boa noite, Ricardinho, boa noite, Lúcia, boa noite, Flávio, boa noite também, Marcileia, Guilherme, boa noite, Luciano, boa noite, Elaine Lavez, sejam todos bem-vindos e vamos fazer, boa noite, José Maria. Boa noite, Lídia. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Gostaria de convidar a todos agora nesse instante para em breves segundos aí elevar o seu pensamento, esvaziar a mente. Eu sei que muitos de nós temos muitos problemas, muitos afazeres, enfrentamos algumas dificuldades. Muitas das vezes não aceitamos determinadas coisas que acontecem conosco ou que acontecem na vida. Aliás, uma palavrinha que a gente vai trabalhar também com ela hoje é justamente a resignação. Resignação e submissão à vontade de Deus. São palavras de ordem e, é claro, a própria gratidão. Então, que a gente possa nesses instantes esvaziar a nossa mente um pouco. Deixar espaço para o conhecimento. Deixar espaço para a atuação do nosso anjo de guarda, do nosso mestre amado e querido Jesus.
para que a gente consiga, nesses breves momentos em que estaremos reunidos em pensamento e em vibrações, sentir a presença divina, que com certeza se traduz em satisfação, em prazer, em felicidade. Muitas das vezes nós sentimos durante o dia um bem-estar. É como se alguém muito querido nos abraçasse. E a gente sabe que muitas das vezes os nossos anjos de guarda fazem isso constantemente conosco. A gente só precisa aprender a perceber e sentir este abraço. E nos momentos de oração, isso é mais comum do que imaginamos. E que todos vocês possam sentir nesse instante este abraço espiritual, agradecendo a Deus e a Jesus essa oportunidade bendita, essa oportunidade maravilhosa. Muita paz a todos nós, excelentes reflexões, e que nós possamos e consigamos nesses instantes aprender e assimilar algumas informações que serão com certeza importantíssimas para a sequência da nossa existência. Agradecendo aqui mais uma vez a presença do Sr. Antônio, lá de São José do Rio Preto, da Tuca, da Helena Coelho, Maria das Graças, Rosana Marques, e a todos aqueles que estão nos acompanhando e que eu não consigo identificar. Uma boa noite para todos vocês, sintam-se também abraçados e acolhidos, e vibremos todos juntos nessa grande sintonia, e por que não numa sinfonia de agradecimento a Deus e a Jesus. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de nós darmos sequência a essa leitura do livro Céu e o Inferno. E nós estamos num momento tão gostoso, talvez num dos mais deliciosos dessas leituras que nós estamos fazendo, porque nós estamos revendo memórias de espíritos que desencarnaram na condição de espíritos felizes. Já ouvi, sim, aqui alguns comentários, tá? E fico feliz, exatamente por perceber que muitas pessoas gostariam de desencarnar justamente como seres felizes. Aliás, o objetivo dos nossos estudos qual é? É exatamente esse: identificar essas principais características e aplicá-las em nossa vida, aplicá-las no dia a dia. E todos estes espíritos que desencarnam nessa situação de felizes, e como eu disse, nós temos 17 exemplos aqui que nós vamos estudar, é algo assim fantástico e que dá realmente um prazer imenso poder ouvir. É mais ou menos aqueles filmes que a gente assiste ou aqueles livros que nós lemos, e a grande maioria da sociedade adora os famosos finais felizes, e nós também gostaríamos de um final feliz para nós. Então é um momento interessante dessas leituras, e que nós possamos, acima de tudo, identificar nos princípios dessa doutrina, independentemente da religião que cada um de vocês possuem, tá? Independentemente dessa crença, que vocês possam pensar e refletir nessas características que estes seres nos apresentam e, sobretudo, que vocês possam pensar nessa receita ou nessa forma que cada um de nós podemos desenvolver para chegarmos a este final feliz da nossa existência corporal. Por isso nós estamos aqui encarnados. E de novo, independentemente da religião, todos nós temos essa certeza da continuidade da vida ou da sobrevivência da alma. E como que essa alma chega no mundo espiritual? É exatamente isso que nós estamos tentando ver, que nós estamos tentando aprender e assimilar. E no livro Céu e Inferno, justamente nessa segunda parte, Kardec começa exatamente pelos espíritos felizes,
mostrando para nós que é possível, independentemente da existência de felicidade no nosso planeta, porque muitos de nós achamos que o nosso planeta não comporta seres felizes. Mas estes seres que estão aqui, que Kardec designou de espíritos felizes, são aqueles que desencarnaram ou que retornaram ao plano espiritual nessa condição mais feliz, numa condição mais tranquila. Como nós vimos na semana passada com o espírito de Sanson, que era justamente um membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E nós identificamos, assim, um breve resumo desta sua passagem, desse período de transposição que ele teve de cá para lá, que tinha dois objetivos a sua evocação. O primeiro era exatamente para, atendendo aquele desejo de última vontade, né, quando ele estava encarnado, e também para nos instruir aquela equipe que estava ali preparada para colher essas informações e nos instruir também agora. E ele deixou muito claro que, independentemente da situação, e ele, como espírito feliz, com certeza é uma das modalidades, um dos desencarnes mais tranquilos que existe, ele também passou por um período de perturbação. Ou seja, todos nós vamos passar por uma perturbação. Por quê? Porque você deixar uma vida, um estilo de vida, deixar um corpo e assumir um outro é algo realmente diferente, vai nos perturbar. Então, essa perturbação, ele explica no caso dele como que foi, e que ele chegou a adquirir a lucidez completa depois de 8 horas. Gente, o que seriam 8 horas? 8 horas nada mais é do que esse período geralmente de sono que nós temos. É a média, que seria o ideal, né, o adequado para que as pessoas pudessem dormir. E a gente vai perceber, inclusive hoje, os espíritos que a gente vai falar hoje, eles tiveram essa sensação de que durante esse período é como se eles estivessem durante um sono e tendo sonhos. Foi exatamente isso, só que Sanson tinha essa característica. Ele queria se apresentar, ele queria imediatamente, assim que recobrasse a lucidez, conversar com os amigos, e ele passou. A sua perturbação não durou mais do que 8 horas. E ele deixou muito claro que outros espíritos vão passar por momentos distintos, ou pelo menos vão passar por horas ou dias diferentes. Alguns vão perdurar essa perturbação por longos dias ou até mesmo anos, a depender exatamente da forma como viveram aqui na Terra. Vemos, e nós falamos também no nosso encontro passado, exemplos de seres que visualizavam que durante a morte, ou melhor, que depois da morte, iriam dormir e aguardar um juízo final. Então muitos vão se enxergar exatamente dessa forma. Outros que não existe nada, eles vão se deparar talvez com um abismo, com um nada, tá? Então cada um tem a sua característica, a gente vai ver desses outros mais adiante também nessa segunda parte. Mas ele esclarece que a nossa vida, e Sanson, como teve um período de 1 ano passando por uma moléstia, por uma doença, ele simplesmente diz que a morte também representa a dor. Por quê? Porque a morte é uma continuidade, ou melhor, ela é justamente o ponto final da existência física. Então, até esse desligamento completo do ente espiritual do corpo físico, nós vamos experimentar um pouquinho de dor, ou vamos experimentar essa própria perturbação. Então, ele trouxe esses esclarecimentos para nós, mas também não deixou de nos dizer que, quando ele aportou no plano espiritual, tudo ficou mais claro para ele. Ele enxergava as coisas de forma mais clara. E perguntaram até da reunião: olha, como é que você está aqui participando dessa reunião? Você consegue identificar? Ele falou: identifico sim, inclusive identifico aquilo que vão nos seus pensamentos. Eu não preciso de ouvir as suas palavras, eu identifico os seus pensamentos, eu consigo identificar a sintonia da nossa reunião e principalmente estes objetivos instrutivos que vocês estão desenvolvendo aqui. Ou seja, ele conseguia perceber tudo isso.
Porque, de novo, ele reencarnou na condição de um espírito feliz. E ele estava justamente buscando isso, esses esclarecimentos e trazer também informações. Então, este foi o primeiro que Kardec traz. Depois, nós vamos falar do espírito que, é lógico que eu não sei aqui francês, tá? Então, não se preocupe com a pronúncia desses nomes, tá? Mas ele está escrito lá, Jobard. Jobard era também um espírito que ele era um membro honorário daquela sociedade. Veja, logo no início nós vamos perceber muitas pessoas que eram adeptas a essas novas ideias que estavam prevalecendo e surgindo, sobretudo na França, que era o Espiritismo. Então, como tinham exatamente esses conceitos e os Espíritos trouxeram como seria e que a vida continuava, aquilo com certeza encantava e deslumbrava as pessoas. Então, todo mundo queria saber como funcionava. Então, nesse início, nós vamos identificar muitos Espíritos que tinham contato com essa doutrina. Não se preocupem com isso. Por quê? Porque não é só eles, não somente esses espíritos, como nós vimos logo no início, quando falamos do passamento, alguns exemplos trazidos por André Luiz, de protestantes, de católicos, que também tiveram assistência nesse momento do passamento, do desencarne, tá? Então não se preocupem com isso, não é somente os espíritas. Então a gente tem que simplesmente extrair daqui as informações para nós modificarmos a nossa forma de pensar, de enxergar a vida e, sobretudo, de agir perante a vida, nos preparando, é claro, para o momento da nossa morte, já que nós não sabemos quando ocorrerá. Bom, Jobard era, como eu falei, um membro honorário. Ele era diretor de um museu de indústria de Bruxelas, tá? Ele era um diretor de indústria e até tinha algo a ver com a sua profissão, e nós vamos identificar que daqui a pouco Kardec faz uma pergunta para ele, e ele vai responder de uma encarnação anterior dele, e que estava relacionado com aquela função que ele exercia naquela existência. Então ele era um diretor de um museu de indústria lá de Bruxelas. Ele sofria de apoplexia, que era mais ou menos o nosso AVC, tá? Ou um acidente vascular cerebral, é mais relacionado com o derramamento de sangue num determinado órgão, tá? Então ele desencarnou no dia 27 de outubro de 1862, e no dia 8 de novembro, vejam, Sanson, Kardec faz a evocação, inclusive durante o seu próprio velório. Já esse espírito, ele desencarnou 27 de outubro e ele foi dar a comunicação no dia 8 de novembro, já tinha um certo tempo. O outro, Samuel Felipe, que a gente deve ver hoje, se tudo der certo, ele já levou mais tempo. Então veja, Kardec vai fazendo uma graduação para mostrar para nós como que realmente as coisas funcionam e tirarmos exemplos de todas as experiências. Bem, ele se manifestou, inclusive espontaneamente, antes de ser evocado. As pessoas se reuniram, o grupo estava reunido, e eles estavam pensando em evocar esse espírito. Só que, enquanto eles estavam pensando, ele já chegou. Ele já chegou e disse, estou aqui, e antes que vocês façam qualquer evocação, eu vim aqui exatamente para conversar com vocês. Olha, já começamos a identificar a questão da sintonia, já começamos a identificar objetivos espirituais, principalmente para o futuro, porque era uma doutrina que estava se codificando. O livro Céu e Inferno foi o penúltimo a ser escrito, a ser codificado, a ser agrupada essas ideias e mensagens por Kardec. O último foi a Gênese. Então a doutrina já estava sedimentada, sobretudo em cima do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Mas essas informações que foram chegando e que foram utilizadas estavam ali. Por exemplo, como nós falamos, as evocações e esses desencarnes ocorreram por volta de 1862, mais no final de 62. E neste instante nós tínhamos basicamente só o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns.
Tá? Por quê? Porque o Evangelho veio depois, 1864, o próprio Céu e Inferno, 1865. Mas essas mensagens já estavam sendo recolhidas pelo codificador. Tá? Então, ele, naquele momento que as pessoas estavam reunidas, ele se apresentou e falou: eu sabia que vocês iriam me evocar e eu estou aqui para exatamente da mesma forma que o outro, objetivando esclarecê-lo sobre essa passagem, auxiliar nesse processo de instrução, e eu também tinha, assim como o outro espírito, essa intenção de vir comunicar com vocês. Eu também tinha esse meu último desejo quando estava encarnado, de poder compartilhar com vocês essa experiência, que com certeza seria algo inédito, alguém que volta, que nós conhecemos e volta para falar para nós como que foi o nosso momento de desencarne. Gente, às vezes muitos de vocês podem estar aí um pouquinho, às vezes preocupados, ou até mesmo espantados com essa possibilidade. Mas, como a gente vem desenvolvendo aqui nos nossos estudos, sobretudo para aqueles que não são espíritas, não conhecem os postulados espíritas, são coisas comuns e normais. Tá? Muitas das vezes, esse tipo de comunicação, cada um de vocês pode obter através do sono. Uma pessoa, um ente querido que desencarnou, vocês podem ter contato com eles através do sono e dos sonhos, e eles relatarem para vocês como as coisas aconteceram. Agora, só peço que vocês tenham o quê? Calma e paciência. Por quê? Porque cada espírito vai desencarnar numa situação diferente. Olha só, Kardec pegou esses espíritos, ou utilizou-se estas personagens de seres que desencarnaram na condição de felizes. Então, o período de perturbação deles foi menor. Então, eles tinham essa condição de se comunicarem rapidamente. A gente vai ver depois os outros que não eram bem assim e que não tinham facilidades. Teve espíritos que não conseguiram se comunicar no primeiro momento. Eles foram trazidos, depois foram levados, depois que voltaram, retornaram, para aí sim trazer as suas informações. Então, desencarnou meu parente, meu familiar, meu pai, minha mãe. Tenha paciência. Vai haver sim uma oportunidade, um momento que você poderá obter esse contato. Mas tenha paciência e deixe que Deus e a espiritualidade conduzam as coisas dentro de uma naturalidade, para que vocês possam também perceber isso com naturalidade. Outros de vocês já tiveram contatos até mesmo estranhos. Pessoas que estavam, por exemplo, desencarnando naquele momento, poder aparecer para vocês e falarem: tal, aconteceu isso, vai acontecer, eu vou desencarnar. Alguns de vocês já tiveram, por exemplo, a oportunidade de sonhar com pessoas que desencarnaram justamente no dia seguinte, logo quando vocês acordaram. Então, isso são coisas comuns. O que nós estamos fazendo é trazendo esses relatos que Kardec colocou no livro Céu e Inferno, para deixar aí para a humanidade toda essa experiência, tá? Então, eles vão relatando como que aconteceu e, sobretudo, este momento. Jobá, então, ele vai dizer o seguinte, que naquele momento, quando ele estava ali doente e prestes a passar ou a retornar à pátria espiritual, ele sofreu um abalo. Ele fala que é uma coisa assim indescritível, ele não soube falar, mas ele como sofreu um abalo, e ele lembrou da sua vida inteira, desde a infância, a adolescência, a fase adulta. Ele lembrou de tudo que era, lógico, mais importante e relevante naquele momento. E como ele já tinha o conhecimento da vida espiritual, ele estava doente, então ele já sabia que o momento estava próximo. Quando ele fez essa recordação da sua própria vida, ele já sentiu o desejo de enxergar o mundo espiritual. Olha para vocês verem, enquanto muitos têm medo, que falam: não, eu não quero morrer e tal, ele já queria enxergar o mundo espiritual, porque ele sabia, ele tinha certeza que o momento dele havia chegado. Sofreu o abalo, lembrou da sua vida toda e sentiu esse desejo. E aí ele vai contar que logo depois desse tumulto ali na sua mente, ele percebeu, porque ele sofreu o abalo, que ele não sabia como,
ele lembrou de tudo, sentiu o desejo e ele estava justamente ali no meio daquele torpor. Teve um tumulto, como ele diz, mental, e este tumulto mental, ele diminuiu quando ele percebeu que ele estava livre do corpo. Olha só, aí ele percebeu que ele estava livre do corpo, ele fala que ele sentiu uma leveza. Ele se sentiu mais leve. Gente, nós sabemos, quando nós estamos aí com o nosso corpo cansado, quando nós estamos carregando alguma doença, alguma moléstia, a gente sente o peso, a gente sente a dor. E o que ele fala? Quando ele, passado esse tumulto, ele sentiu uma leveza, porque ele percebeu que ele já estava livre. Ele sentiu essa leveza, e aí ele percebeu o quanto ele era feliz. Ele falou, opa, eu sou um eleito, porque eu estou conseguindo perceber essa leveza, eu estou conseguindo perceber essa minha transposição. Aí ele sentiu que ele era feliz. Veja que interessante. Aí ó, o Alex está até relatando episódio parecido que aconteceu com ele e com a sua esposa que desencarnou, tá? Então isso é interessante. Ó, também outras pessoas falando, depois de 10 anos que o irmão desencarnou, é que fez uma comunicação. Então, tá vendo? É só para vocês verem que não existe nada de extraordinário em tudo isso. Só que nós precisamos dar o tempo certo. Por quê? Porque cada um tem o seu tempo. Voltando aqui, então assim, quando ele sentiu a leveza do seu corpo, ele sentiu aquele prazer. Opa, essa doença não mais me atinge. Eu estou livre. E aí, esse prazer fez com que, de novo, ele se sentisse um eleito, ele se sentisse um escolhido. Mas ele tinha certeza de que ele, principalmente, como já sabia que a vida continuava, que tinha muitas coisas que ele ainda precisava aprender. Primeira coisa que ele teve, desejo de enxergar o mundo espiritual. Depois que ele vislumbrou, ele tinha, ao despertar, o desejo de identificar tudo aquilo que ele aprendeu com os espíritos naquelas reuniões. Tudo aquilo que está lá no livro dos espíritos, que estava no livro dos médiuns, que ele já conhecia, porque ele fazia parte do grupo, ele fazia parte da sociedade. Então ele já teve contato com esses dois livros, né? Que é o livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Então ele tinha esse desejo de identificar. Gente, é diferente. Enquanto uns não querem chegar lá, esses espíritos, eles sentem prazer porque, opa, cumpri a minha parte. Já não preciso mais me preocupar com o que está aqui. E ele diz que foi recebido lá no plano espiritual por aqueles espíritos que sempre eles evocavam nas suas reuniões, nas suas sessões. Então, ele reconheceu todos aqueles que tinham passado aquelas informações. E aí sim, opa, vamos lá? Vamos confirmar então as suas informações? E aí a gente vai ver que interessante que Kardec fez algumas perguntas para ele sobre isso. Mas antes de buscar essas teorias que ele inclusive acreditava, Kardec perguntou para ele se lá era a mesma coisa do que aqui. Você se sente com o corpo, você se sente como se estivesse vivo, você se sente como um encarnado? Ele falou, não, eu me sinto normalmente, só que com o corpo mais leve. E aí Kardec fala, nós poderíamos te ver? Aí ele diz, não, a não ser que vocês fossem videntes. Ah, por quê? Porque a gente já aprendeu que nesse processo de materialização nós precisamos de médiuns com características especiais. E também nós vamos precisar de espíritos que estejam preparados para combinar os fluidos e aí materializarem-se. Mas caso contrário, só os videntes. Os videntes podem identificar, os videntes podem ver. Então ele falou, não, por enquanto não, a não ser que seja um vidente. No mais, ele falou, o meu estado aqui é normal, é como se eu estivesse aí. E aí perguntaram para ele sobre as lembranças das suas existências passadas. Ó, nós vamos lembrar o seguinte, Sanson
foi evocado no dia que ele desencarnou, tá? E depois ele foi evocado 2 dias depois, então foi algo muito recente. Esse espírito Jobá, ele desencarnou 27 de outubro e a comunicação aconteceu em 8 de novembro, então já teve um prazo. E aí Kardec e a equipe perguntou para ele: você já teve contato com as suas existências anteriores? Você já lembrou dessas suas experiências? Olha que interessante, mesmo num curto espaço de tempo. E ele falou: olha, sim, a gente adquire essa lucidez depois que você passa pelo período de perturbação, tá? Você já começa a vislumbrar novos conhecimentos. Imagina, quando você chega num lugar que você nunca viu, primeira coisa, curiosidade, e você já está querendo saber de tudo. Então você vai adquirir esses novos conhecimentos, faz com que também você, mais livre, principalmente dessas limitações do corpo físico, você enxerga melhor as coisas, e você vai enxergar melhor tanto os benefícios quanto as faltas. E ele teve contato com existências anteriores dele, inclusive ele lembrou-se da última existência em que ele foi um operário mecânico. Veja, nessa ele era o diretor de um museu da indústria de Bruxelas. Na existência anterior, ele foi um operário mecânico. Então, as encarnações, as existências estavam relacionadas, tá? Da sua última com a sua atual. Na sequência, ele vai informar um negócio assim bem interessante. Ele diz o seguinte: olha, nós falamos que ele desencarnou em Bruxelas, tá? E a Kardec e a equipe estava reunida em Paris. E como ele era uma pessoa conhecida e, sobretudo, ele participava de outras sessões, outras reuniões espíritas, ele disse que em alguns lugares ele até chegou, depois de algumas evocações, ele chegou lá para comunicar, mas ele percebeu que outros espíritos haviam se apossado da sua, entre aspas, personalidade para se comunicar com aquele grupo. Olha que interessante. E aí nós vamos mais para frente estudar, sobretudo no livro dos médiuns, essa questão, gente, da sintonia dos grupos, da seriedade dos trabalhos, da seriedade dos próprios médiuns. Por quê? Porque nós podemos ser vítimas, sim, de espíritos brincalhões. Infelizmente, nós podemos ser vítimas. E ele falou que ele chegou em determinados lugares, outros espíritos já tinham se apossado da personalidade dele e deram comunicação como se fosse ele. Agora, aquela equipe de Kardec era uma equipe que estava preparada. Então era o tipo de coisa que não acontecia. Ou pelo menos, se acontecesse, teria sempre alguém ali para falar: opa, está acontecendo isso. Tem. Então tinha um objetivo mais sério por trás e tinha toda uma proteção. Então veja, vamos tomar bastante cuidado com determinadas coisas, tá? E infelizmente a gente sabe, sobretudo no que diz respeito a psicografias. Sim, recentemente nós vimos aí nas mídias, em determinadas emissoras, algumas reportagens sobre médiums, tá? E mensagens que tinham ali, pelo menos por trás, uma característica de fraude, ou pelo menos um indício de fraude, tá? Então, pessoas ou médiums são pessoas, e as pessoas, cada uma tem a sua qualidade, as suas características. Então a gente não pode simplesmente reputar e dizer: a doutrina ou o espiritismo é assim. Não. Temos o episódio, por exemplo, envolvendo um médium, João de Deus, que ajudou muitas pessoas. Nós não podemos confundir a doutrina espírita com determinados médiums e com aquilo que os médiums fazem. São coisas distintas, tá? Então esse espírito já esclarece: olha, cheguei em alguns lugares e alguém já tinha tomado a minha personalidade e se comunicado, mas não era eu. Isso tudo para poder esclarecer a necessidade da sintonia, a seriedade do trabalho. E aí olha para vocês verem que bonito, né?
quando perguntaram para ele: e você chegou a ver alguns espíritos que estão aqui na assistência? Ele falou: vi sim. Vi o espírito de Lázaro, que tem algumas comunicações fantásticas, sobretudo aquela sobre a lei do amor no Evangelho segundo o Espiritismo. Vi aqui o espírito de Erasto, que foi um dos espíritos que mais auxiliaram, sobretudo lá no livro dos Médiuns, a esclarecer determinados pontos. Então, ele conseguiu identificar. E ele fala, está lá no livro também O Céu e o Inferno, que ele divisou o espírito de verdade pairando no espaço. Ele não diz que teve contato com o espírito de verdade, mas que ele divisou o espírito de verdade pairando no espaço, tá? Então, ali na Assembleia, ele identificou estes companheiros. E a Assembleia, como se diz, era fantástica. Por isso ele parabeniza aos médiuns pela sintonia, pela seriedade. Tá vendo? A gente vai aprender isso no livro dos médiuns. Nós vamos ler no livro dos médiuns alguns aspectos relativos às reuniões e à seriedade de todas elas. Bom, e como eu disse a vocês, ele era um estudioso e que ele tinha suas teorias. E uma das coisas que Kardec perguntou para ele foi exatamente essa: ô Jobá, você tinha aquela ideia de que a Terra, no seu plano construtivo, ela teria sido construída através da teoria da incrustação. Vocês lembram da teoria da incrustação que nós estudamos lá na Gênese? A teoria da incrustação, ela vai dizer o seguinte, que o nosso planeta ele foi formado por partes de outros planetas que vieram e formaram o nosso planeta e que como é que nós podemos dizer? Nessas camadas geológicas estariam incrustados todos esses seres ou esses fósseis que eram oriundos de outros planetas e que foram utilizados para formar a Terra. Basicamente a teoria da incrustação é essa, e que a Lua teria se separado, saído, por exemplo, ali de onde estariam os oceanos, se separado e se constituído num satélite do nosso próprio planeta. E aí perguntaram, e aí? A teoria da incrustação que você defendia. Aí ele falou: olha, eu estava equivocado, eu estava enganado. E as novas descobertas da geologia demonstram, através das camadas geológicas, que realmente a Terra teve o seu processo de construção da forma como vocês aprenderam, com as suas convulsões e de forma gradual e sucessiva, como a gente aprendeu em todos aqueles períodos geológicos que nós estamos estudando, ou melhor, que nós já estudamos no livro A Gênese. Tá vendo que interessante? Ele chegou do lado de lá, ele já tinha essa preocupação, e o povo perguntou para ele poucos dias depois: e a teoria da incrustação que você defendia? Aí ele falou: eu estava equivocado. Eu estava equivocado por quê? Porque realmente não tem nada a ver. Então veja, ele já teve acesso a muitas informações. Por quê? Porque ele tinha essa curiosidade. E como ele desencarnou na condição de feliz, ele não teve períodos longos de tratamento ou de refazimento. Ele logo adquiriu a sua lucidez. E ele falou, foi algumas horas depois ele adquiriu essa lucidez. Na sequência, Kardec vai dizer de outros, ou ele mesmo vai dizer, né, de outras informações que aos poucos ele foi adquirindo e desconstituindo alguns preconceitos que ele havia desenvolvido anteriormente e sobretudo enquanto ele estava estudando. Assim como nós, muitas das coisas que nós estamos lendo, que nós estamos estudando, eu tenho certeza que muitos de vocês não têm essa certeza e convicção. E isso não é nenhum demérito. Por quê? Porque, gente, para nós desenvolvermos a fé, a gente precisa se convencer. Não adianta que alguém falar alguma coisa, não vai automaticamente convencê-los de que aquilo é verdade. Esse convencimento é algo pessoal e íntimo. Se vocês não se convencerem de que aquilo é verdade, acabou. Não vai entrar dentro de vocês. Então, algumas dessas verdades, alguns desses conhecimentos que nós estamos adquirindo, quando a gente retornar para lá, que a gente vai realmente identificar, então realmente é assim, o mundo espiritual é dessa forma, então é absolutamente normal. E isso é o que ele relata e traz. Ele vai falar também, e vai ter uma comunicação dele, onde ele fala, o próprio Kardec esclarece, né,
que apareceu uma doação lá para um grupo de operários de Lyon, e nessa doação, depois que ele já tinha desencarnado, dos 50 francos que foi doado por uma sociedade, 25 foi doados em nome dele. Exatamente por quê? Porque era algo dele, que ele pediu, inclusive ele agradeceu, porque ele falou, lá no mundo espiritual não precisa-se de dinheiro. Então ele queria dar também este exemplo às pessoas. E para que eu vou ficar? Eu não tenho preocupação com dinheiro, eu não preciso de dinheiro aqui. Então, e para mostrar que aquilo era realmente dele, era um desejo dele, e ele repassou isso. Para mostrar, gente, ninguém está enganando vocês não, sou eu mesmo que estou aqui. E aquela doação foi exatamente um pedido nosso. Então, para mostrar-nos que realmente, gente, todas essas coisas ou são a realidade e a verdade. E assim como Samson disse, ele também esclareceu que ele precisaria de buscar novos conhecimentos e preparar uma nova reencarnação para ele dar sequência na sua evolução. E inclusive um dos pedidos dele era exatamente esse. Nesse processo de renovação social, ele queria continuar tendo contato com o espiritismo. Então pode ter certeza, tem muitos franceses que reencarnaram no Brasil que estão dando sequência àqueles conhecimentos que eles adquiriram lá na França, logo neste período. Ok? Ele deu depois outras comunicações e a gente fecha o nosso comentário por aqui. No próximo eu já falo de Samuel Felipe e já vou falando de outros. Agora com certeza vai ser um pouco mais rápido. Por quê? Porque as informações são assim básicas, quase que idênticas, principalmente nesse momento da transposição e no período de perturbação. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela participação e pela paciência. E até o nosso próximo encontro.